Então, como eu tenho sempre falado aí, a ideia de hoje é comentar um pouco mais sobre foco e determinação. E estamos falando uma série de conceitos para nos mantermos ativos em ação na nossa vida, do nosso projeto de vida. Falamos do primeiro conceito. O primeiro conceito é estar presente todos os dias. O segundo conceito, ele tem continuidade com o primeiro. Ele acrescenta um pouco mais sobre esse primeiro conceito. Então, antes de ter esse segundo conceito, você precisa entender o primeiro conceito, que já tem até um vídeo nosso no YouTube falando do primeiro. Vamos falar do segundo agora, chama vontade. E a pergunta inicial é: o que é vontade? Porque vamos falar de um assunto e se não soubermos sobre o assunto, fica difícil comentar sobre o assunto. Então, o que é vontade? Vontade pode ter vários sinônimos, de uma forma simples: força de vontade, paixão, motivação, interesse, propósito, talvez vontade de comer, talvez vontade de dormir, talvez vontade de fazer nada. A vontade, ela pode ter vários nomes, mas essa vontade que eu aqui vou estar falando é uma vontade específica. É uma vontade para nossa ação, para o nosso propósito acontecer. É como se fosse então uma balança em que ela vai estar sempre sendo regulada e aí a gente também vai precisar saber regulá-la conforme a gente vai ver. E qual que é o ponto inicial? Vontade vão servir para duas coisas. Essas duas coisas é que a gente vai trabalhar. Não que a vontade ela não possa ser colocada em outros assuntos, ela pode. Mas aqui vamos falar de duas. Vontade para as nossas necessidades. Então, eu preciso ir ao banheiro. Eu preciso comer. Eu preciso ter uma casa mais segura. A pirâmide de Maslow que a gente fala, as minhas necessidades básicas e para os meus sonhos. Claro que o que eu quero falar e o que eu quero que você leve para sua casa seja a vontade dos seus sonhos, vontade de ação, vontade de encontrar o que você quer. Perfeito. Então, vontade nesse aspecto, ela vai ter uma definição singular e pura. Não tem outra definição aqui que eu vou falar. Vontade é uma virtude. É uma virtude do ser humano. Então, o ser humano tem uma possibilidade de criar um valor, ter a vontade bem direcionada, a força de vontade. E mais do que uma virtude do ser humano que está inato nele, é uma faculdade. A gente pode desenvolvê-la e a gente pode trabalhá-la. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre isso, como que a gente pode pegar a vontade e aplicar na nossa vida. Se você tem dúvida, eu recomendo que você comece a estudar um pouco mais sobre vontade. Porque você fala assim, putz, Eduardo, eu tenho muitos objetivos, mas eu não tenho vontade suficiente para fazer as coisas que eu preciso. Então, vontade é o que você precisa ter. E como a gente constrói a vontade? De forma simples. Vamos falar pontualmente. Você vai ter vontade para alguma coisa. Então, primeiro passo, simples. Você tem que ter um propósito, certo? Propósito. Vontade é propósito. Você tem que ter o propósito. O que eu quero dizer com esse propósito? Não lembra que eu falei aqui, ó, necessidade e sonhos? Então, esse é um ponto inicial. Você está aqui no presente e você está querendo alguma coisa no futuro. Seja uma necessidade, seja um sonho. Você vai ter que enfrentar isso, a sua realidade atual para a sua realidade futura. Você vai sofrer, muito, bem provavelmente, porque quando queremos algo, temos que ter um esforço. E um esforço exige sair da nossa zona de conforto. E dependendo da situação, sair da zona de conforto não é muito bom, não é muito legal. E aí você vai ter que enfrentar a si mesmo. Então, esse é o ponto inicial da vontade. Você ter essa força de vontade para realizar. E como que você vai começar? Sempre, sempre, sempre criando um bom propósito. Eu quero ganhar 5.000 reais no mês. Eu quero passar na faculdade. Eu quero ser uma pessoa organizada. Escolhe lá o propósito que você quiser, mas defina-o, escreva-o. Não um propósito, está na minha mente. Não, pega uma lousa lá e escreve. Meu objetivo é esse, um papel, começa a escrever, meu objetivo é esse, meu objetivo é aquele.
e a partir disso você vai conseguir ter um direcionamento na sua vida. Lembrando, temos um propósito e precisamos, para realizar esse propósito, do primeiro conceito. Conceito número 1, estar presente todos os dias. Quanto mais presente eu estou, melhor vai ser os meus resultados. Então, depois que a gente tem um propósito, a gente tem uma possibilidade de querer, certo? Querer. E o pessoal, não sei se vocês já ouviram falar uma frase importante. A frase importante é: querer é poder. Nossa, que legal! Querer é poder. Concordo? Querer é poder, porque é a partir do nosso querer, da nossa imaginação, da nossa construção mental, que a gente fala: ah, eu quero um carro novo, eu quero um carro dessa cor, um carro vermelho com rodas pretas. Então, querer é poder. E aí vai a primeira palavra que eu não vou falar, mas o que é poder? Você sabe o que é poder? Porque se você sabe o que é poder, você sabe como alcançar a sua vontade. Então, esse é o primeiro passo, mas não basta querer. Ah, eu só quero, então vou ficar fazendo visualizações mentais de querer. Você tem que fazer um pouco a mais, que é o terceiro passo. Esse terceiro passo é o passo que você precisa para alcançar as coisas que você precisa. Então, querer é poder e tem poder quem age. Tem poder quem age. Opa! Novamente. Poder. Poder aqui, poder aqui. Então, você quer ter poder, mas você vai precisar agir. Agir é o início de tudo. Então, comece a prestar atenção. Se está faltando uma força de vontade, você precisa agir. Por que eu estou falando isso? Porque é a ação que vai te dar os seus resultados. É a ação que vai te dar o direcionamento, a sabedoria, o conhecimento, o caminho da sua vida. Então, você tem que ter um propósito, criar uma definição. Depois que você cria uma definição, que isso é uma capacidade da mente de pensar, de raciocinar, por isso que somos pilares da mente, porque trabalhamos com a mente intrínseca, que é a mente do nosso ser humano, da nossa alma, do nosso espírito. E a partir desse pensamento você vai começar a criar um querer. Eu quero. Desejar é uma das capacidades nossas, como muitas outras, como raciocinar, como memória, como criatividade e etc. Depois a gente vai ter que começar a colocar mão na massa. Mão na massa, não tem segredo. Se você não agir, você não vai ter os seus resultados. Pô, legal. Tá fácil de entender, tá fácil de praticar a partir de agora. E aí vem a chave, o segredo do jogo. O segredo do jogo é simples. Poder. Não falei de poder? E o que é poder? Então, poder ele tem que ser esclarecido. Poder é simples. Poder você consegue alcançar a qualquer momento, a partir de agora. É o conhecimento. Então você vai ter poder a partir do quê? De conhecimento. E além do conhecimento, do esforço. Quando você tem a união desses dois, do conhecimento mais o esforço, você começa a ter o seu poder. Mas não é qualquer conhecimento e qualquer esforço. Porque você fala assim: ah, eu sei sobre batata, mas eu não sou nenhum plantador de batata, eu sou um vendedor de carro. Serve? Não. Ah, eu tenho um esforço. Ah, eu acordo de manhã e vou correr. Tem alguma relação direta com ser melhor vendedor? Talvez não, mas indiretamente tem. Então não é. O poder não é qualquer poder. Você tem que ter uma sequência. E essa sequência desse conhecimento e desse esforço é um conhecimento e um esforço organizado. Organizado e inteligente. Inteligente. Então, no momento que você tem esses dois aqui, ó, essas duas feras, você começa a ter os seus resultados. E aí você começa a ter mais determinação, mais poder. E o que eu quero que você entenda, uma vez que você começa a ter poder,
uma vez que você começa a ter a vontade, ela vira cíclica. O que quer dizer que ela vira cíclica? Quanto mais vontade você tem, mais fácil fica de ter mais vontade. Então pega um exemplo lá que você está indo muito bem, está conseguindo deixar sua família em ordem, pagar as dívidas, ter um salário bom, indo bem no trabalho. O que acontece com você? Tem mais entusiasmo. Mais entusiasmo gera mais entusiasmo. Então, mais vontade gera mais vontade. Na medicina a gente chama isso aqui de feedback positivo. A vida começa a te dar mais gás, mais gás, mais gás. E é isso que a gente precisa entender. Para a gente começar a criar isso, a gente precisa começar pelo entendimento, pela autoconsciência, pelo autoconhecimento. Porque estamos falando de nós, não estamos falando dos outros. A vontade é para mim e não para o outro. A partir disso eu consigo construir esse parâmetro. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que dar. E uma coisa que eu gostaria que vocês lembrassem, que vai ser uma dica de ouro aí sobre vontade. Vontade é como se fosse uma bateria. E o que eu quero dizer com isso? É como se fosse uma bateria. Então vai lá ter o seu dia lá, tem o polo positivo, tem o polo negativo, e a bateria ela tá cheia, certo? O que acontece? Você começa a vivenciar o seu dia lá, você começa a ter um monte de problema, um monte de desafios a serem vencidos, e a bateria começa a se esvaziar. Ai, tô ficando cansado, ai, não quero fazer mais dieta, ai, não quero fazer isso, ai, eu tô cansado, ai, eu quero parar, não quero fazer o que eu tô fazendo, eu não aguento mais essas pessoas, a bateria começa a esvaecer. Puf, diminui, diminui, diminui. Qual que é o ponto aqui? Você tem que parar e falar, opa, minha bateria tá caindo. Porque chega num momento lá, um nível X, nesse nível X aqui, se chegou aqui, ixi, vai dar curto-circuito. O que é curto-circuito? Não tô afim. Eu tenho que fazer isso, eu não quero fazer. Eu tenho que me manter na dieta, eu vou comer mal hoje, eu vou comer chocolate, eu vou comer doce. E aí começa a acontecer tudo. O que você tem que fazer? Parar e descansar. Descansar é fazer alguma coisa legal, uma coisa que te deixe bem. No momento que você faz isso, opa, dormi, descansei. No dia seguinte, minha bateria encheu. E a pergunta é, ela encheu 100% ou não? Porque se ela não encheu 100%, está faltando aí um pouco mais de diversão, um pouco mais do seu pilar físico, mais saúde física. Então, equilíbrio, comer bem, fazer esporte, atividade física, se divertir, coisas importantes que agregam a vontade. Então esse é o vídeo que eu gostaria de falar um pouquinho sobre vontade e espero que faça sentido junto com o primeiro vídeo, que é o primeiro conceito sobre estar presente todos os dias. Estar presente todos os dias onde? Na sua vontade das coisas importantes do seu sonho e das suas necessidades, não as paixões terrestres, os vícios, sexo, droga, bebida. Pelo contrário, está nas coisas que elevam nós como seres humanos, que nos elevam como queremos ser no futuro. Muito obrigado e até a próxima. Dê o seu like no vídeo, novamente, sempre esqueça de falar isso. Segue a gente no canal, compartilha esse vídeo aqui, porque esse vídeo tem o propósito de ajudar você e todos aqueles que querem ter mais resultados no projeto da sua vida e alcançar mais vontade. Valeu!